Opa, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a aula 2, né? Planejando um pouquinho de Ruby, mostrar um pouquinho sobre orientações ao objeto, né? E a gente vai começar a falar também um pouquinho de BDD, né? Qual que é o planejado para hoje, né? Aqui era a primeira aula, né? Então a gente já passou um pouquinho sobre essa parte. Agora a gente está na aula 2. Introdução ao BDD, né? Configuração do BDD aqui e centrados em BDD. Aqui é mais só falando um pouquinho, né? Introdução. Então, o que a gente vai falar do conteúdo de hoje? Sobre James Ruby, né? Programação orientada a objetos, introdução ao BDD, né? Configuração de ambiente Ruby, né? E criação de cenário em Gherkin. James em Ruby, né? As James em Ruby são unidades de software que encapsulam e distribuem funcionalidades das bibliotecas utilizáveis, né? Elas facilitam a distribuição, instalação e gerenciamento de código Ruby. E são parte essencial do ecossistema Ruby, né? E aqui são alguns conceitos importantes relacionados a James do Ruby. Aqui eu vou falando um pouquinho o que é uma Gem. Gem é uma biblioteca ou pacote, né, de software do Ruby e pode incluir código, documentação e outros arquivos. As Ruby são de maneira padrão, né, compartilhada e distribuída no código Ruby, e elas facilitam a reutilização de funcionalidades em diferentes projetos. As estruturas de uma Gem. Geralmente ela é organizada em uma estrutura específica que inclui diretórios como lib, né? Para o código Ruby temos spec, né, para testes, né? Então aqui é um framework, né? E doc, né, para documentos, né? Os arquivos principais que contêm configurações e informações sobre Gem é chamado de GenSpec, como extensão .genspec. Então vamos falar um pouquinho agora sobre GenSpec. O arquivo GenSpec é usado para descrever características da Gem, né? Como nome, versão, autores, descrição, dependências, né? Ela usa pelo ecossistema de construção de Gems, né, para a criação de pacotes distribuíveis. Falar agora da mais importante para a gente, né? O Gemfile e o Bundle. Então, o Gemfile é o arquivo de configuração do projeto, né? Então, para especificar as gems necessárias e as suas versões, né? O Bundle é uma ferramenta de gerenciamento de dependências do projeto, né? Então, ela vai ler o Gemfile, né? Instalar as gems necessárias para a gente iniciar o nosso projeto. A instalação de gems, né? As instalações de gems, ela é feita comando gem. Por exemplo, se eu fosse instalar uma gem que se chamava exemplo_gem, eu usaria o comando gem install exemplo_gem, por exemplo, gem install Rodrigo, gem install o nome da sua gem aqui, né? Usando o gem no seu projeto, em vez de ser instaladas, né, uma vez instaladas, ela pode ser usada no projeto, incluindo no código, né? Utilizando o require, né, especificando o Gemfile e executando o comando bundle install. Publicações de gems, né? Então, se você estiver já evoluindo bastante no Ruby, você pode publicar sua gem. Desenvolvedores, eles podem publicar sua gem, né, para a comunidade Gems, rubygems.org, em um repositório central da Gems Ruby, né? A publicação ela é feita usando o comando gem push e após a criação do pacote da gem. Exemplos de gems muito conhecidos, na verdade. Algumas gems populares são o Rails, né? Então, framework web, o RSpec, que é um framework de teste, e o Devisor, que é o de autenticação, né? E muitas outras que fornecem funcionalidades específicas ou estendem a linguagem Ruby. Então aqui, o que a gente vai fazer? Para instalar os nossos arquivos, a gente vai acessar o site RubyGems. Aqui são os exemplos das mais conhecidas, né? Então aqui de RubyGems. Vamos instalar o bundle. Então a gente vai pesquisar o bundle aqui, né, nesse caminho aqui. A lupa eu clicar em pesquisar. Aqui, quando vocês pegarem, tem o cara do Gemfile, que a gente vai colocar no arquivo Gemfile. E também tem o de instalar, que é o gem install, que é o que eu tinha falado do exemplo lá, né? Então aqui você vai colocar o gem install bundle, né? Aqui, depois que você fizer o comando, ele rodou, ele pegou a versão, instalou. Aí deu um update aqui, né? Então a gente vai fazer. Agora eu vou entrar na parte de orientações ao objeto. Em Ruby, a orientação ao objeto é fundamental, né? E é uma linguagem considerada uma linguagem orientada a objetos pura. O que significa que em Ruby tudo é um objeto. Classes e objetos, né? Tudo em Ruby é um objeto. E os objetos são instâncias de classes.
As classes são base para a criação de objetos e elas definem atributos e comportamentos que são objetos que podem ter para a criação de instâncias da classe, para usar no método new, né? Então quando você for usar, você vai usar o new para instanciar sua classe. Os atributos. Os atributos são variáveis de instância que armazenam dados de um objeto, né? E elas são geralmente definidas no método inicializar de uma classe. Os métodos Ruby são funções que permitem um objeto, né, que define o comportamento dos objetos. Os métodos podem ser públicos, acessíveis fora da classe, né, privados, que só podem ser chamados dentro da classe, ou protegidos, né? E falar um pouquinho de herança. Herança, no caso do Ruby, ele suporta herança, né, permitindo que uma classe herde característica e comportamento da outra. A classe derivada é chamada de classe filha e a classe no qual herda é chamada de classe pai. Polimorfismo, né? Polimorfismo permite que os objetos de diferentes classes sejam tratados de maneira uniforme. Em Ruby, polimorfismo é frequentemente alcançado por meio de sobreposição de métodos e classes derivadas. Agora a gente vai entrar na parte do BDD, né? Que é a parte final dos slides. Em BDD é Behavior Driven Development, ou BDD. É uma abordagem de desenvolvimento de software, né, que visa integrar de forma colaborativa as equipes de desenvolvimento, né, de teste de negócio. Ela coloca o foco em ações comportamentais do sistema, né, e permitindo que a compreensão mais clara e objetiva dos requisitos do sistema, né. Então ela vem para substituir aquele step by step. Um pouquinho do Gherkin, né. Gherkin, a principal característica do Gherkin é o uso das palavras-chave, né, específicas. Então, given, when, then, and, but. Então seria given, dado, né? When, quando, then, então, and, e but, mas, né? Que ajudam a estruturar os nossos cenários de teste de maneira mais clara e concisa, né? Essas palavras-chave são usadas para definir estado inicial. Então, por exemplo, given é o estado inicial, que é o dado, né? Então, dado ali é o estado inicial. A ação de execução é o quando. Então, when. Então, quando a gente for fazer a execução, a gente coloca como quando. E o resultado esperado é o then, que é o então, né? Então, dado que eu abro a porta, então, quando ponho a mão na maçaneta e viro e puxo, então, a porta deve ser aberta. Então, esse é um exemplo básico. Vamos falar um pouquinho sobre a instalação do Cucumber, né? A mesma coisa. No site rubygems.org, você vai pesquisar aqui, né? No buscar Gems. Vai pesquisar por Cucumber, já vai cair nessa tela aqui, né? Tem a opção para colocar no Gemfile ou de instalar direto pelo terminal. Aqui é um exemplo mostrando pelo terminal. Aqui é o RSpec também pelo terminal, né? Ou qualquer Gems. Aqui, para a gente iniciar o nosso projeto, a gente vai dar um Kubernetes, a gente vai fazer isso junto. E aqui, quando você configurar o seu projeto BDD, ele vai ter uma arquitetura. Ele vai ter a pasta testes raiz, né, que é a pasta de testes. Specs é onde fica os arquivos feature. Steps definition é onde fica as execuções dos testes. Suporte é a pasta onde fica a configuração. E envia o arquivo de configuração, .gemfile, que instalados e precisamos usar no nosso projeto. Aqui eu mostrei um pouquinho no meu Visual Code. O que a gente vai colocar, né? Tem outras opções. Tem esse Cucumber, tem esse Cucumber Gherkin, que é o que a gente está utilizando aqui. E aqui a gente tem o bundle install, que a gente estava conversando. Então ele vai instalar as gems, né, de dependências no projeto. E aí vamos agora para a parte prática. Então o que seria? Vamos começar. Primeira coisa, a gente vai pesquisar o gem.org, né? Então a gente vai abrir nosso site aqui. Então aqui você vai pesquisar só gems, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai colocar Cucumber, por exemplo. Aqui a gente foi na primeira. E aqui a gente tem a opção Gemfile ou opção de instalar pelo terminal, né? Então aqui na minha área de trabalho eu criei um projetinho da aula 2, só a pastinha, né, pra gente colocar. Aqui eu deixei uns exemplos só do... Primeiro a gente vai começar só pela parte da orientação objeto, um pouquinho básico, só para mostrar para vocês. Aqui o primeiro exemplo, né, define uma classe, né, com pessoa com atributo, né? Ó, atributo e método. Então a gente tem uma classe pessoa
Aqui a gente tem o nosso accessor, né? Que seria nome e ID. Aqui initialize no Ruby, ele é o construtor da classe. Em outras linguagens, o construtor tem o mesmo nome da classe, mas aqui no Ruby ele chama initialize. Saudação é um método dessa classe, então ele basicamente ele recebe o nome do construtor e a idade e depois apresenta pra gente aqui. Então como é que a gente chama? A gente usa o new, né? Então é o nome da classe .new e aqui a gente passa o que a gente quer. E aqui pessoa ele vai ter os atributos, então aqui eu posso colocar .nome, que retorna a saída seria João, .idade 30, né? E saudação pega todo o valor. Então, porque a gente tem isso aqui como se fosse um get lá, né? A gente tem outras linguagens. Então, para rodar ele aqui, new terminal, só vou dar um Ruby e o nome do arquivo, né? Quando a gente começa a digitar aqui, se der um tab, ele vai aparecer os arquivos, né? Então, vou clicar no primeiro. E aí ele apresenta o que está escrito aqui, né? Agora vamos partir para o segundo, que é um pouco de herança. Então a gente tem um cara chamado a classe animal, temos cachorro, temos gato, e aqui a gente vai ter um pouquinho da herança. Como é que funciona? Animal, no caso, ela inicializa com o nome, né? Então, e emite som. Então, qual que é o método, né? Que ele vai... um método não implementado, né? No caso, só que de emitir som. E a gente vai sobrescrever esse cara, né? Então, animal. Quando a gente chega aqui no cachorro, ele é um animal. Então, ele herda de animal. Então, esse é o símbolo de herança. Aqui a gente está sobrescrevendo esse método, emitir som. Então, agora a gente tem au para cachorro. Então esse cara vai fazer esse método. E quando a gente herda de animal e gato, emitir som, miau. Então a gente está sobrescrevendo esse método aqui. A gente fazendo a herança. E aqui a gente vai estar criando as instâncias da classe. Então cachorro, a gente dá um cachorro.new e passa o cachorro. E aqui gato também a gente passou o gato, né? E a gente, quando está chamando o .new, a gente está passando como nome, que é o que está no construtor lá, né? E aqui é a saída. Cachorro.emitir som sai ao e gato.emitir som sai miau. Então vamos rodar esse arquivo aqui. Então seria de novo Ruby. Aí você começa a digitar. Exemplo, você dá um tab para ele autocompletar. O segundo tab ele vai para o 2 e executa. Então conforme a saída aqui, está aqui, né? Terceiro arquivo, polimorfismo, né? Então a gente tem um veículo que é a classe veículo, né? Que é buzinar e já tem um buzinar aqui. Aqui tem a classe carro, né? Que também é um veículo, que herda de veículo, então ela não está fazendo nada. Temos a classe. Então, por exemplo, como ela não está fazendo nada, o que ela vai fazer? Quando ela for buzinar, ela vai buzinar igual um veículo, porque carro é um veículo, então ele pega desse cara aqui. Isso é o polimorfismo. A bicicleta, ela é um veículo, então ela herda de veículo, né? E a bicicleta ela tem a buzina dela, então ela é diferente. Então ela está sobrescrevendo o que está aqui. Que a gente chama de override, né? E aí, criando a instância da classe, a gente criou o carro e a bicicleta. E aí você vê que o carro buzinar sai a saída que já veio do veículo, né? Que ele não implementou nada. E o bicicleta buzinar sai a saída da bicicleta, né? Então, para executar também é a mesma coisa. Ruby. E aqui vocês vão colocar o tab. Ó, exemplo 1, 2, 3. E aí a gente executou, né? Olha só um pouquinho da aula aqui, beleza. Então executamos esses arquivos sem nenhum problema. Vou começar pela primeira jeans que a gente ia instalar lá, seria a do bundle, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar lá no projeto, né? No site do Gin.org. Procura como bundler, que é esse primeiro aqui. Clica nesse primeiro link. Com esse cara você vai dar um bundle install. Então você vai vir aqui, terminal, dá um clear para limpar. Você clica com o botão direito do mouse, ele já cola aqui pra gente. Então já fazer essa instalação. Ó, tá instalando o bundle, né, com sucesso.
Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação do Cucumber, né? A gente só iniciar nosso projeto. Mesma coisa, vem aqui, Cucumber, né? E pega esse primeiro cara aqui, ó. Te dá um copy install. Ó, ele tá fazendo aqui execução, né? Adicionando no path. Ó, adicionando no path, não, fazendo o download, né, do Cucumber. Essa parte demora um pouquinho mesmo. Deixa eu abrir um novo terminal. Tá rodando esse daqui do Ruby só pra ver se a gente consegue rodar o. Dá um Cucumber menos init, que talvez já instalou, ele só tá travado lá. Então rodando esse Cucumber init, ele vai, teoricamente, ele vai pegar o Cucumber e criar as pastas aqui, né? Ah, ele já criou, então ele já instalou. Deve estar com algum problema aqui, ó. Ah, tá finalizando ainda. Então ele criou as pastas aqui, né? Esse Cucumber aqui eu já tinha na máquina, então vai ser por isso que ela travou, que tava pegando as dependências para atualizar. Beleza, então a gente vai ter aqui o Cucumber, né? Aqui a gente tem o specs, né, que a gente estava conversando, tem o suporte. Na nossa estrutura de projeto que a gente tinha combinado lá no nosso projeto, seria ter mais pastas, né? Então, deixa eu dar um new window para pegar as pastas que a gente está planejado nesse projeto. Então aqui a gente vai ter a gente tem o feature, né? Que é a feature que é onde está todas as nossas partes dentro, né? Então a gente vai criar agora spec, que vai ser uma nova pasta. Spec e já tem a pasta de suporte. Dentro de suporte a gente vai criar uma pastinha aqui também chamada page. Aqui a gente coloca page. E por hora seria basicamente isso, né? Vamos parar um pouquinho. Agora a gente vai falar sobre extensões. Então aqui a gente vai clicar em extensões, né? Ou pode estar aqui na lateral aqui. Esse cara aqui, ele vai estar ajudando a gente, né? Então instala o Cucumber, que lá no exemplo eu tinha colocado outro, mas a gente pode instalar esse primeiro aqui. Achei muito melhor. Tem parte de ícone se quiser colocar. Esses de Ruby aqui, pode colocar também se quiser, mas isso aqui não é mais coisa também de setar cor. E vou mostrar aqui de novo a pastas, né? Então a gente vai começar hoje a fazer um primeiro cenário, né? Qual site a gente vai utilizar para testar o cenário? A gente vai usar esse site aqui, ó, AutoPratique. Esse site AutoPratique, ele é usado para testes mesmo, né? Então ele é um site já focado para QA. Então aqui ele tem bastante coisas legais. Então a gente pode criar conta, logar, a gente pode fazer compras, né? Então esse site ele é muito bom para fazer, para praticar, né? Então esse site a gente vai utilizar na nossa automação. Vamos começar aqui agora a criar os nossos arquivos, né? Então falar um pouquinho sobre o BDD que a gente estava conversando, né? Então a gente vai começar agora a criar o nosso primeiro BDD. Começaremos pelo feature, né? Só dar uma olhada aqui na parte de estruturação do nosso projeto. Todo o nosso projeto a gente vai separar usando um PageObject, né? Então também é uma coisa nova que a gente vai estar colocando, né, no nosso projeto. Vamos dar uma identificada aonde será nosso PageObject. Aqui só vou mudar para F2 para Specs. Vou deixar assim, né? Especificações. Então aqui nas nossas especificações a gente vai começar por
por login, né? Logar lá na aplicação. Aqui, vou começar a criar o primeiro arquivo chamado login.feature. Aqui ele já mudou de cor. Aqui na primeira linha a gente dá um Circular Language, 2.pt, né, que é português do Brasil. Aqui eu gosto de colocar um arroba para feature, né? Então basicamente esse arroba aqui seria para funcionalidade, para rodar todos os testes aqui, né? Então tá vendo que aqui ele dá uma ajuda pra gente, né? Tela de login. Começar a criar o primeiro cenário seria, eu gosto de colocar aqui CT, né, para caso de teste 01, e aqui seria login, com usuário, underline senha, válidos. Esse nome bem extenso é melhor para legibilidade do código. Aqui a gente coloca, ele pediu para cenário, então senha válidos. A nossa inteligência ele é bem rápido. Então, dados estão na tela de login. Então vamos dar uma olhada agora no site para a gente pegar os BDDs por lá, né? Então, aqui nesse curso, eu também vou estar introduzindo um pouquinho com vocês sobre inteligência artificial e vai estar ajudando também. Então, aqui, ó, inspecionar. Então, como inspecionar esse cara, né? A gente vem aqui, ó. Já vendo que ele é uma classe login. Então, o que a gente pode vir aqui? Ctrl F. Você põe aqui, ponto. Pronto, class. Vamos colocar agora de novo nesse aqui. Você clica aqui, ó, para você pegar a classe dele certinho. Para ver que ele tem alguns caras aqui que ajudam já você a dar uma olhada no que ele pode estar te dando de apoio aqui, né? Eu aconselho sempre usar o CSX Selector, TVAD, então ó, a.login também ajuda. Então aqui, ó, quanto mais sucinto tiver, melhor vai ser para você nos testes, né? Para dar manutenção, para legibilidade, para evitar que quebre também. Então beleza, a gente tem esse cara aqui, né? Então a gente já sabe que ele é do tipo A-Login. Então a gente vai clicar nesse cara para fazer o login. Então vamos olhar de novo lá no site. Quero mostrar outra coisa. Então a gente vai clicar aqui. Clicando aqui, a gente vai ter que criar conta, né? Então a gente vai ter que ter um cenário de criar conta, que é o primeiro, né? Depois que ele cria a conta, que faz o login. Então, primeira coisa sabendo disso, a gente vai ter que criar a conta. Então vamos separar um pouquinho nossos cenários pra gente colocar a parte de criar conta primeiro, né? Então esse cenário a gente não vai mexer em login agora, a gente vai criar um cenário de criar conta. Beleza. Então seria a mesma coisa, né? Circular Language T funcionalidade criar conta. Aqui cenário, né? Criar uma conta. Ó, dado aqui acesso ao site, quando clico em criar conta, então
Devo ter minha conta criada. Beleza, então ó, a gente já tem aqui o cara de criar conta. Então vai ser esse cara aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Page, que é bastante importante pra gente. Então o que eu gosto de fazer aqui no Page? Eu gosto de criar uma pastinha pro Page. Aqui a pasta eu gosto de colocar assim, como se fosse o caminho de onde a gente tá, né? Como aqui não tem muito aqui, vai ser a page do criar contas. Pode usar isso aqui para traduzir, ó. Crie sua conta aqui. Então esse é o page do, então vai ser crie a sua conta. Então na verdade o page é melhor colocar, o page é uma tela que você identifica, né? Então seria autenticação. Então vamos usar esse cara aqui como autenticação. Então aqui dentro a gente vai criar uma pasta chamada autenticação. Como é que eu crio essa pasta aqui no... Só o A maiúsculo, né? Autenticação. Então a gente tem essa pasta. Aqui dentro dessa pasta de autenticação a gente vai ter dois arquivos. Seria o autenticação page. Que deu um problema aqui, então F2 autenticação page ponto .rb. E outro cara aqui que eu gosto de criar dessa forma. E por quê? Porque aqui eu gosto de colocar os métodos, né? A gente estava conversando sobre a parte de classe e métodos. E aqui eu só coloco no variables que só o que na verdade a gente vai usar de variáveis, né? Então a gente vai usar uma parte chamada módulo aqui no Ruby. Então aqui é onde eu coloco o XPF, CSSelector. Então beleza, o que seria aqui na estrutura? A gente vai ter um cara chamado módulo. E módulo seria de autenticação variable, né? Variables e dá um end nele. Beleza. Aqui é módulo. Beleza. Então aqui o que a gente coloca? A gente coloca como vai ser uma constante, deixa em maiúsculo, né? Aqui a gente vai colocar como... A gente pode ter três categorias aqui que eu gosto de colocar, né? Então seria uma é campo, começar assim por campo. Uma seria botão. Ou ele pode ser input. Campo de seleção, campo de input, botão, deixa eu pensar um rádio button, né? Rádio button. Deixa eu pensar uma categoria. Checkbox, né? Que dá uma boa. Deixa eu ver outra coisa. Então a gente pode ter checkbox, rádio button, botão, input, seleção e essas categorias aqui, né? Por enquanto. Então, como a gente vai começar aqui? A gente vai olhar nossa tela de novo. A gente vai identificar, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer inserir um e-mail, né? Então, ele é um input, e-mail address. Aqui, ó, para português nosso, então seria o endereço do e-mail, né? Aqui para facilitar. Então, você vai vir aqui, ó. Então, aí aqui a gente separa por underline, e-mail. E aí a gente vai saber como é que ele começa. Ele é um campo de input. Campo de input, né?
Ou podemos trocar de inserir, melhor. Aqui na verdade a gente fala muito mais input quando é colocar dado, então vamos deixar como input mesmo só para ficar mais claro aqui, que é o que a gente mais utiliza. Então aqui seria um campo de input, aqui a gente vai passar o que a gente recebe aqui desse cara. Pode deixar um espaço assim, porque como às vezes o campo é maior, o nome a gente fica mais legível, né? Então beleza, o que seria esse campo? A gente vai vir aqui, vamos transformar um pouquinho como é que você vai usar para pegar esse cara. Então, que é o seu campo de input. Ele tem um ID, né? Então cliente e-mail, então seria muito mais fácil, ó, pegar ele por ID. Então aqui a gente coloca o ID dele. Aqui esse cara você pode apagar. Já só essa colinha aqui pra gente, mas vamos falar mais um pouquinho sobre esse ponto. A gente vem aqui, a gente vai ter o Create Account, né? Então, dá uma olhada nele aqui. Esse cara, esse botão aqui, ele tem algumas coisinhas que dá pra utilizar aqui, ó. Vamos achar queria um CSS que fosse mais fácil pra gente achar ele, né? Tem esse cara aqui, ó, de ponto submit. Ficou com um maiúsculo. Ó, div.submit. Basicamente é ele mesmo aqui, ó. Então a gente vai conseguir clicar. Então a gente vai vir aqui. Ó, o nome desse cara então vai ser botão criar conta. Então a gente vem aqui, ó. Botão, né, sem acento. Criar conta. Então beleza, né? Então esse campo aqui, ó, botão criar conta. Então a gente vai seguir nesse cara aqui e depois a gente tira, né? Então basicamente só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Então o que eu gosto de fazer? Ah, beleza, eu já tenho esse cara aqui. Onde eu vou usar? A gente vai usar aqui agora no page, né? O que seria o page pra gente? O page vai ser basicamente as variáveis que a gente vai ter, né? E um pouquinho sobre os métodos que a gente vai ter, né? Então aqui vai ser classe. Só vou dar um F2 aqui, ó. Começa a criar a classe, né? Aqui é o nome da classe. Aqui def, a gente vai falar só um pouquinho sobre o método. Não precisa fazer o initializer drive, né, no caso, mas aqui vai ser mais um método de clicar, né? Então a gente vai ter um método para autenticar, para o input, então vai ser input de e-mail. Então vai ser um método. Aqui a gente pode chamar inserir e-mail. A gente passou o e-mail. E aí, tá vendo? Ele deu um find de alguma coisa, né? A gente não vai ser XPF, mas a gente vai ser um cara assim, ó. Vai ser um find. Tá. Aí vai ser um find você passando o seu cara aqui, ó. Seu input, a gente vai inserir esse cara na próxima aula, né? Então a gente vai parar por aqui. Vai ser tipo assim, a parte.click. E qual que é a ideia disso aqui? Deixar um código limpo. E também mostrar um negócio para vocês. Aqui a gente vai poder deixar um código mais limpo, né? De ser e-mail, recebe e-mail e clica. Na próxima aula eu vou instalar um pouquinho sobre a Await. E a gente vai começar a fazer esse primeiro cenário. Mas por hoje é isso. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!